Boa noite, meus irmãos. A graça, a paz e a misericórdia de Jesus se multipliquem sobre nossas vidas nessa noite, para que todo o propósito dele se cumpra. É uma alegria muito grande estar aqui e participar desse momento celebrativo. Deus me dá essa graça e eu sou muito grato a ele por isso. Então, minha primeira palavra é de gratidão a Deus por me permitir, juntamente com a Júnia e com a Raquel, participarmos desse momento aqui e também com os irmãos, parte das ovelhas amadas que vieram aqui conosco. Então, vou pedir a Júnia, fique de pé, minha esposa, a Raquel. Então, essas lindas mulheres da minha vida. Obrigado, amor. E o pessoal, não apenas os que estavam aqui tocando, né, mas tem mais gente que eu vou pedir para ficar de pé também. Amanda, pode ficar todo mundo de pé. Pessoal que veio de lá, nossos queridos irmãos que foram convidados também, que fazem parte desse momento celebrativo. Para nós é uma grande alegria. Muito obrigado pelo convite, ao conselho, ao pastor, nos dar esse privilégio e a gente poder celebrar juntos. Um dia estaremos por toda a eternidade, aí sem mais pecado, sem mais preocupação com microfonia, sem nada disso, né? Mas um grande e maravilhoso coral santo diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muita alegria para nós esse momento. Eu quero convidar você para nós começarmos esse tempo de reflexão na palavra com uma oração conforme o salmista, no Salmo 25, nos versos 4 e 5, orou. Eu creio que é uma oração importante para nós fazermos nessa hora, quando vamos preparar o coração para ouvir ao Senhor. E essa oração é importante por refletir a sinceridade do nosso coração. Eu espero que seja do seu também. Salmista, Salmo 25, versos 4 e 5. Ele ora dessa maneira, queridos. Vou esperar você abrir. Salmo 25, 4 e 5 diz assim. Essa é a oração dele. Faze-me conhecer os teus caminhos, Senhor. Ensina-me as tuas veredas. Guia-me na tua verdade. E ensina-me, pois tu és o Deus da minha salvação, em quem eu espero todo dia. O que o salmista pede a Deus é: mostra-me o caminho certo. Mostra-me o caminho pelo qual eu devo andar. Mas não apenas mostrar. O salmista reconhece que ele precisa que Deus o tome pela mão e o guie, o leve. Queridos, eu e você podemos até compreender a mensagem, mas se o Espírito Santo não nos tomar pela mão e nos guiar, nós não vamos conseguir vivê-la. Então, quero convidar você para orar novamente esse salmo, esses 2 versos. Faça a sua oração individual, como você pedindo isso aqui para o Senhor, à luz do que Ele quer falar ao nosso coração pela palavra. Sua oração silenciosa por um instante. Obrigado, Santo Deus, por nos reunir nessa hora e nos darmos o privilégio de ouvirmos a Tua voz. E ao receber o Teu ensino, a Tua instrução, que nos anima, que nos corrige, que nos encoraja, que nos desafia, que nos inclina, que nos impulsiona, que nos envia em missão, que o nosso coração esteja pronto para receber, pronto para viver tudo que o Senhor tem preparado para nós. Já temos conhecido mais do Senhor e lembrado muito por meio do que cantamos, do que lemos, do que foi aqui participado da ceia. Mas agora o Senhor quer falar conosco por meio da Escritura. A inerrante palavra do Senhor. Que o nosso coração seja impactado por tudo que o Senhor preparou. E assim o Senhor seja glorificado. É a nossa oração como família da fé, como igreja, em nome de Jesus Cristo. Amém. Quando nós olhamos para o Brasil, nós podemos pensar na imensidão do nosso país. É um país continental.
Um país que provavelmente hoje tenha mais de 210 milhões de pessoas. Então pense nessa cifra. Pessoas de diferentes culturas. Pessoas de diferentes tamanhos, cor, pensamentos, ideologias. Pessoas das mais diferentes realidades de vida, espalhadas pelas cidades. São 5.565 municípios. Um país gigante. E você que me ouve e é brasileiro, você nasceu nesse país porque Deus assim o quis e fez de você um brasileiro. Mas você pode pensar um pouquinho mais. Pense no tamanho do planeta. Mais de 8 bilhões de habitantes. E aí pense agora em pessoas de culturas diferentes. Pessoas das mais variadas mentes e pensamentos. Quantas cidades? Mais ou menos 2.500.000 cidades. É muita cidade. Agora vamos reduzir. Jaboticabal é uma dessas cidades. Segundo o IBGE, em 2022, Jaboticabal tinha mais de 27 mil domicílios. Em torno de 73 mil habitantes. Destes, quase 15 mil se declararam evangélicos. Numa conta rápida, mais ou menos 60 mil pessoas não se declaram servas de Jesus Cristo. Alvos de evangelização. Ah, estava desligado. Pessoas que precisam ouvir o Evangelho. Queridos, quantos nasceram aqui em Jaboticabal? Quantos são de Jaboticabal? Não deu nem metade. Não deu nem metade. Como em muitas cidades do Brasil e do mundo, nosso Deus maravilhosamente vai levando as pessoas. Ali não ficam só as que nasceram ali, mas Ele traz e tira daqui e leva, dentro da sua soberania, do seu plano perfeito, dentro do seu propósito sábio. Mas, queridos, como em toda cidade, eu tenho certeza que aqui também existem famílias destruídas, quebradas, desestruturadas. Existem pessoas enfrentando vícios os mais diversos. Existe corrupção, existe prostituição, existe violência doméstica, existe abuso físico, abuso moral, abuso espiritual, depressão, ansiedade, morte. Estas são realidades presentes em todas as cidades espalhadas pelo mundo. Não tem como a gente fugir disso, porque o pecado afetou todo o mundo. E no meio desse cenário de dor, de tristeza, talvez desespero, brilha a luz de Jesus. No meio de tudo isso, existe um povo chamado por Deus, que é sal e que é luz, para em meio às trevas brilhar o Evangelho, brilhar Jesus, refletir Jesus. E não é diferente aqui em Jaboticabal. Aqui está a Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Há 100 anos. 125 já era minha conta, né? Há 100 anos. Um povo separado por Deus, resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, para brilhar essa luz e ser um instrumento para transformação. E nós precisamos ter em mente, queridos, que a cidade existe em função do propósito de Deus. Deus cria o casal e coloca numa cidade? Não, num jardim. Mas depois do pecado é criada uma cidade. E Deus não é contra isso. Tanto que no final da Escritura nós sabemos que vamos viver numa cidade santa. A nova terra restaurada. A primeira cidade que consta na Bíblia chama-se Enoque.
E coabitou Caim com a sua mulher, ela concebeu e deu à luz a Enoque. Caim edificou uma cidade e lhe chamou Enoque, o nome do seu filho. Mas o mais importante é a última cidade, que é a cidade santa. A cidade do nosso Senhor e Salvador, por onde nós vamos caminhar, onde nós vamos trabalhar, onde nós vamos servir, onde nós vamos adorar de forma perfeita. E eu quero pensar com você sobre a importância de você, discípula de Jesus na cidade. Porque você não está aqui por acaso. Você não está na cidade onde você está por acaso. Isso é claramente um plano de Deus. É isso que eu quero ver com você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Jeremias, no capítulo 29. Uma pergunta importante para a gente refletir enquanto você abre o texto, Jeremias 29, é qual o impacto das igrejas hoje nas cidades? Quantas cidades são transformadas porque o povo de Deus, que é sal e luz, tem influenciado positivamente essa cidade? Quanto da presença do povo de Deus tem mudado a realidade de cidades? Esse é um grande desafio para nós. Jeremias, capítulo 29, a partir do verso 1 diz assim: São estas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciãos do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todo o povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém o rei Jeconias, a rainha-mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemarias, filho de Uquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque falsamente vos profetizam eles, em meu nome eu não os enviei, diz o Senhor. Verso 10. Assim diz o Senhor: logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros, e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Congregar-vos-ei todos. Congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para
o exílio. Queridos, qual o contexto desta realidade que nós aqui estamos diante? Os moradores do reino do sul, reino de Judá, foram derrotados pelo exército da Babilônia e foram levados como prisioneiro para essa cidade pagã, isso mais ou menos em 586 a.C. Por que isso aconteceu? Porque o povo desobedeceu a palavra de Deus, abandonou a Deus, se esqueceu do seu Deus e começou a andar atrás de ídolos, de falsos deuses. Porque abandonar a palavra de Deus é abandonar o próprio Deus. E o povo se esqueceu da palavra, não seguia mais a palavra, não obedecia mais a palavra. Os reis, rei após rei, ia abandonando a palavra e com isso abandonando o próprio Deus. O povo que não ouve a palavra de Deus é um povo que é dominado pelos inimigos. O povo que não obedece a palavra de Deus, que não busca a palavra de Deus, que não conhece a palavra de Deus, é vulnerável e facilmente dominado pelos inimigos à nossa volta. O resultado para esse povo de abandonar a palavra foi exílio. E um exílio que duraria 70 anos. Vivendo, queridos, como escravos. O povo que foi arrancado do Egito e liberto, agora é mandado para a Babilônia para viver sob o jugo da escravidão. Uma cidade pagã, cega para Deus, hostil àquilo que o povo vivia com Deus, onde as pessoas seguiam falsos deuses. E esse foi um tempo de correção divina, para que o povo pudesse perceber o quanto eles estavam perdendo por não estar com o Senhor. Jeremias não vivia de ilusão ou alienado, mas ele entendia exatamente o plano de Deus. Por isso ele escreve essa carta para ensinar o povo e dizer para eles, olha, existem profetas falando para vocês que vai ser rápido. Isso aí está no verso 9 e 10. Mas não vai ser rápido, porque Deus disse assim, 70 anos. 70 anos. Quem estava no exílio? O primeiro momento da carta aqui diz para nós, a carta é enviada para todos aqueles que eram capazes de exercer liderança política, então estava o rei, estavam os sacerdotes da liderança religiosa, estavam os profetas também, aqueles que eram talvez aí os líderes da economia, né, os carpinteiros e ferreiros. Então toda uma liderança foi arrancada de Jerusalém e levada para o exílio. Reis, sacerdotes, anciãos, profetas, oficiais da corte, artífices, todos exilados. Nesse meio aqui está Daniel e os seus amigos. Esse povo está lá. E Jeremias, de alguma maneira, tem conhecimento de alguns falsos profetas anunciavam que isso ia ser rápido. Agora eu queria que você pensasse na realidade do povo de Israel. O povo que foi exilado perdeu tudo. Eles não têm mais casa, eles não têm mais o conforto, eles não têm mais a segurança do seu país. Eles são um povo fora da sua nação, fora da sua cidade, fora do seu país, tendo que viver no meio de um povo que adora vários inúmeros deuses. E aí nessa hora começa a se lembrar e a sentir saudade de Jerusalém, do templo, da fartura da terra que mana leite e mel. Então, Deus levou para o exílio para que eles pudessem perceber o quanto eles estavam perdendo. Agora, a pergunta para mim e para você, como viver em uma cidade onde eu não quero? Como viver em Babilônia? Nós pertencemos a Yahvé, um Deus santo. Como é que nós vamos viver no meio de um povo pecador, de impuros lábios, de lábios impuros? Um povo que está adorando falsos deuses em cada esquina. Como construir relações com esse povo? Um ambiente hostil. Como adorar a Deus se não tem o templo para eu adorar aqui? Eu fico imaginando perguntas assim na cabeça daqueles que ali estavam. E Jeremias tem uma resposta imediata para esse cenário. Ele precisa ensinar esse povo. Então ele começa dizendo, olha, o exílio, embora não fosse momentâneo, ele não é definitivo. Não vai ser breve, mas vocês vão ser retirados daí. Segunda grande verdade que ele diz aqui pra gente é que as relações do cotidiano devem permanecer.
Vocês foram levados para essa cidade. Deus está aí presente com vocês. E vocês devem criar relacionamentos, viver nessa cidade, orar por essa cidade, pedir a paz sobre essa cidade, porque a paz dessa cidade será a paz que vocês vão experimentar. E vocês devem se casar aí. Não com os babilônicos, tá? Entre os próprios judeus. Vocês devem casar aí, ter filhos. E os filhos de vocês devem se casar. Vocês vão plantar e vão comer do fruto. 70 anos, gente. 70 anos. Deveriam construir casas, morar nessas casas, plantar pomares, casarem, lutarem pelo progresso da cidade, pedirem a Deus por essa cidade. É isso, no resumo, que Jeremias diz que o povo tem que viver. Agora, o que esse texto diz para mim e para você hoje? Primeiro, nós estamos na cidade, seja onde for, por vontade de Deus. Se você está em Jaboticabal, Deus te trouxe para cá. Isso é vontade dele. E isso é plano dele. Talvez você que me ouça esteja em outra cidade. Nós viemos de Franca. Até 2023 nós morávamos em Brasília. E Deus levou a gente para Franca depois de 52 anos em Brasília. Deus me arrancou e falou assim, é outro lugar que eu te quero. Queridos, nós estamos na cidade porque Deus, o Deus soberano, quer. O verso 4, Deus diz assim, eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem fez isso? Deus. Nabucodonosor é só um instrumento, é só uma ferramenta. Deus usou para cumprir o seu propósito. Verso 7 diz, Deus diz, eu vos desterrei, eu arranquei vocês daí e levei para outro lugar. O termo exilado mostra que os israelitas foram enviados por Deus para uma cidade. Na cabeça deles, somos escravos por causa do nosso pecado. E está correto. Por trás disso tem um plano maravilhosamente orquestrado pelo Deus Todo-Poderoso. Vocês vão ser um reflexo meu aí na cidade. E a gente vai ver isso daqui a pouquinho melhor. Para Jeremias, o povo está ali pela infinita sabedoria do Senhor, queridos. Volta um pouquinho na sua Bíblia. Veja aí no verso 6. Na verdade, eu vou ler o 5 e o 6 do capítulo 27. Olha só quem é o nosso Deus, como ele se revela e como ele deixa claro o que ele está fazendo. Verso 5, capítulo 27. Eu fiz a terra, o homem e os animais que estão sobre a face da terra, com o meu grande poder e com o meu braço estendido, e os dou àquele a quem for justo. Eu criei tudo, tudo é meu e eu dou para quem eu quiser. Agora veja o verso 6. Agora eu entregarei todas essas terras ao poder de Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo. Ele só faz o que eu quero. Ele só conquistou Jerusalém e levou o povo porque eu deixei, porque eu quis, porque é meu plano. Mas perceba o finalzinho. E também lhe dei os animais do campo para que os sirvam. Verso 7. Isso é maravilhoso. Todas as nações servirão a ele, a seu filho e ao filho de seu filho, até que também chegue a vez da sua própria terra, quando muitas nações e grandes reis o fizerem seu escravo. Nabucodonosor, eu estou te dando tudo, porque tudo é meu. Mas vai chegar o dia que eu vou levar alguém sobre você. E é o que ele faz para libertar o povo dele quando Dario e Ciro fazem parte desse grande projeto de Deus. Queridos, Deus é soberano. E Deus precisa do povo dele naquela cidade. Lembra-se quando Deus envia Jonas para Nínive? E Jonas não queria de jeito nenhum? Deus faz o que ele quer, como ele quer, para a glória do seu santo nome. É assim comigo, é assim com você. Então, a primeira grande verdade que o texto traz para mim e para você, queridos, é que no projeto de Deus, de resgatar o seu povo espalhado por todo o mundo, por todas as cidades do mundo, existe povo eleito de Deus. Para resgatar esse povo, ele vai mandar quem ele quer para ir lá e falar do Evangelho, e viver o Evangelho, e testemunhar do Evangelho. E talvez você tenha vindo para Jaboticabal para isso e ainda não entendeu. Porque talvez você não seja intencional nas suas ações.
E há um detalhe interessantíssimo aqui que eu quero compartilhar com você. Quando Deus chama Abraão, que ainda era Abrão, ele chama da Babilônia, da terra dos caldeus, para levá-lo para Jerusalém. Agora Deus pega esse povo de Jerusalém e leva para a terra dos caldeus, conforme o seu desejo, conforme o seu plano. Por quê? Vamos lembrar. O que é que Deus fala para Abrão, quando ele tira Abrão da terra dos caldeus e vai levar para uma terra? Ele diz o quê? Em ti serão benditas todas as nações, todas as famílias da terra. Eu vou abençoar você para você abençoar as famílias, ok? O que está acontecendo agora? Deus está levando esse povo para abençoar as famílias da terra lá na Babilônia. Só que a tendência nossa, queridos, muitas vezes é falar assim, não, eu preciso viver junto do povo santo, porque senão eu vou me corromper. Eu preciso estar junto com os irmãos que pensam como eu, porque senão eu vou me contaminar. Mas aí você olha para como Daniel serviu. Daniel serviu a uma comunidade, a um povo, a uma nação idólatra, sem se corromper. Com certeza ele teve relacionamentos de amizade, mas não se corrompeu. E é o desafio para esse povo aqui na Babilônia, é o desafio para mim e para você. Somos abençoados por Deus com a salvação para sermos instrumentos abençoadores proclamando o evangelho da salvação para aqueles que estão à nossa volta. Somos abençoados por Deus na cidade onde Ele nos coloca. Nós não estamos na cidade só para trabalhar e desfrutar e ter o recurso para a gente viver e construir a nossa casa gostosa e conviver com os irmãos. Não é só para isso, queridos. É para isso, mas é muito mais do que isso. Você foi colocado nessa cidade para refletir Cristo e trazer outras pessoas para participar dessa mesma bênção. Em Jaboticabal tem gente de vários lugares do Brasil e do mundo, porque hoje numa conversa rápida eu descobri que tem muito chinês aqui. Então tá aí. Se a gente não consegue ir lá e entrar no país para falar do evangelho, o que Deus faz? Traz para cá. E aí você pode ir lá falar com ele. Vai lá no lojinha e aproveita o momento. Queridos, hoje nós vivemos nesse mundo globalizado um grande movimento. Temos não apenas os refugiados, mas os imigrantes. E o que a gente está fazendo com isso como igreja? Esse é o movimento que Deus está realizando. Há um propósito de Deus para você em Jaboticabal. É muito mais do que usufruir da cidade, trabalhar, receber o seu sustento, constituir família e ter amigos e irmãos. É você viver nessa cidade para refletir a presença de Deus. É o que Jeremias está dizendo para o povo, veja o verso 5. Ele diz assim: edificai casas, habitai nelas, plantai pomares, comei o seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposa para vossos filhos, e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz da cidade, para onde vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Edificar, habitar, plantar, comer do fruto é sinônimo de viver a vida intensamente nos relacionamentos da cidade onde você está. Israel é o povo escolhido de Deus para abençoar outras nações. E qual a melhor forma de fazer isso? Viver na cidade. Ter relacionamento, conversar com as pessoas, refletir Cristo por meio das suas palavras, atitudes, por meio do seu caminhar, seu testemunho de integridade, de verdade, de amor, de cuidado, de atenção. É isso que Jeremias diz que o povo tem que viver. É isso que eu e você temos que viver, queridos. Somos filhos de Deus. A habitação do Espírito Santo. Aonde a gente chega a luz. Onde tem trevas. E a gente precisa saber disso e para intencionalmente a gente fazer isso. Jesus disse aos seus discípulos que Jesus seria conhecido por meio do amor expresso pelos discípulos. Novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos. João
13, 34 e 35. Nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Meu irmão, minha irmã, você que está em Jaboticabal, ou na sua cidade, você está aqui para amar essa cidade, não para falar mal dela. Você está aqui para amar as pessoas dessa cidade, não para falar mal das pessoas. Você está aqui nessa cidade para amar até o seu inimigo, o vizinho que põe a música alta até as 3 da manhã. Nem é seu inimigo, né? Mas é para amá-lo. Difícil, né? Eu sei que é. Mas como influenciar? Se não for por meio do reflexo do Evangelho. Mas olha o que o povo vivia lá. Abra sua Bíblia no Salmo 137. Veja como o povo de Israel, na Babilônia, nos faz pensar sobre como nós somos. Salmo 137. Olha o que o Salmo diz. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Ok, estamos exilados, com saudade da nossa terra, então a gente chorava ali assentado, perto do rio. Nos salgueiros que lá havia, nós pendurávamos as nossas harpas. Pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. O povo está pedindo, canta para a gente. Gente, como eram os cânticos de Sião? Os salmos, que falavam de quem? De Deus. Então, olha a oportunidade. O povo estava pedindo assim, canta pra gente. Vocês são de onde? Ah, nós viemos de Jerusalém. Porque lá na Babilônia tinha gente de tudo quanto é lugar. Tudo quanto é povo que era dominado pelos caldeus, pelos babilônicos, estava ali, na Babilônia. Então eles chegavam para eles e falavam assim, Vicá, e essa lira aí? Não, a gente toca. Então cantam as músicas aí. Mas olha o que o povo diz, verso de número 4. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha, se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu Jerusalém, a minha maior alegria. E não cantaram. Não cantaram. Que oportunidade a gente tem? De não fugir da realidade de onde Deus nos colocou, mas cantarmos, vivermos e falarmos das verdades de Deus. Então, às vezes, nós gastamos muito tempo cantando as músicas desta nação. E estou falando nação Brasil, não. Desta nação, reino das trevas. E eu não estou desconsiderando a graça comum, tá, queridos? Não é que você não pode ouvir músicas que não são compostas por gente que não é crente. Não é isso. Mas é quanto a gente investe nisso e não em cantar as verdades de Deus para influenciar a cidade aonde nós estamos. Pensando no seu vizinho, seu colega da escola, colega de trabalho e por aí vai. Então Jeremias é direto. É para viver na cidade onde Deus colocou vocês, porque vocês são povo dele. E como povo dele, você é presença de Deus aí. Porque se nós somos habitação do Espírito Santo, nós estamos aqui para refletir quem é o nosso Deus. Em Jeremias 5:1, ele diz que não há um justo sequer em Jerusalém. Diz assim o texto: dai voltas às ruas de Jerusalém, vede agora, procurai saber, buscai pelas suas praças, a ver se achais alguém. Se há um homem que pratique a justiça ou busque a verdade, e eu lhe perdoarei a ela. Deus encontrou? Não. Qual o resultado? Cidade destruída. A presença do povo de Deus, o povo justo de Deus, é essencial para a sobrevivência da cidade. Por que Deus não destruiu Jaboticabal? Porque tem povo santo dele aqui, para influenciar essa cidade, gente. Por que Deus destruiu Jerusalém? Porque não tinha povo santo. Não tinha um sequer que obedecesse, que servisse, que adorasse a Deus. Então ele destruiu.
Quando esse povo se arrepende, esse povo é transformado, ele traz de volta para Jerusalém. A igreja deve se apresentar como antítese à vida da cidade. Queridos, nós estamos aqui para ser a própria presença de Deus. Então, se na cidade há competição, a igreja deve refletir o quê? A cooperação. Se na cidade há corrupção, a igreja, você, meu irmão, minha irmã, reflete integridade, verdade. Se na cidade há o império do egoísmo, do individualismo, o que a igreja deve refletir? A solidariedade, o altruísmo. Se na cidade, queridos, há solidão, a igreja é um exemplo de comunidade, de quem se preocupa, de quem cuida um do outro, de quem vai atrás. Nossa, tem 2 domingos que eu não vejo fulano, vou ligar. E não fala assim, pastor, o senhor já foi atrás do fulano? Não. Se na cidade a pessoa vale o que ela tem, a igreja diz que o ser humano vale o ser imagem e semelhança de Deus e que precisa ser resgatado dessa imagem e semelhança que foi perdida por causa do pecado. A pessoa não é o que ela tem, ou o que ela faz, ou o título que ela possui. A pessoa é a imagem e semelhança de Deus. Antes de ser um drogado, uma prostituta, um marginal, é imagem e semelhança de Deus. Precisa ouvir o Evangelho, porque o Espírito Santo é quem transforma e resgata. E quem é que tem que fazer isso? Quem Deus colocou na cidade. Se na cidade falta amor, queridos, a igreja vive amando. Se na cidade há guerra, a igreja é agente da paz. Se na cidade há morte, a igreja é vida. Vida. O povo de Deus deve inserir-se no meio dos babilônicos e muitos outros povos conquistados e ali servi-los com testemunho do Evangelho, com a palavra de Deus, com quem é o único e verdadeiro Deus. Por fim, nós estamos na cidade como nosso lar provisório. Deus te colocou aqui em Jaboticabal, não sei quanto tempo. Pode ser que você morra aqui, mas esse não é o seu lar. Este não é o seu lar. O nosso lar não é o Brasil, o nosso lar não é essa terra, o nosso lar é a nova terra e os novos céus. E Jeremias quer deixar isso claro. Eles vão gerar vida nessa cidade, conhecer essa cidade, amar essa cidade, uma terra estranha, que não é o lar deles. Eles vão, depois de 70 anos, eles vão ser resgatados de lá e vão ser levados de novo para Jerusalém. E aí eu queria que você lesse comigo, só acompanhe a leitura, no verso de número 14. Quando nós lemos assim, serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte, congregar-vos-ei de todas as nações, e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Esse texto aponta para o que Jesus vai fazer quando ele voltar. Ele vai resgatar o seu povo espalhado de todas as nações, por todos os povos, e nos levar para a nossa cidade. Porque viver neste mundo é um tempo de exílio, queridos. Esse não é o nosso lar, essa não é a nossa pátria. Paulo vai falar sobre isso, o autor aos Hebreus vai falar sobre isso. A nossa pátria é celestial. Nós estamos aqui de passagem. Por isso que cantamos até que ele venha, porque ele vai vir. E nós vamos com ele para a nossa cidade. Aí sim, a nossa cidade natal. Participar para mudar, para influenciar, é agora, responsabilidade nossa. Mas isso é temporário, isso é momentâneo. Porque nós servimos aqui, trabalhamos aqui, refletimos a presença de Deus nesse lugar, mas com a mente lá. Porque senão a gente gosta demais disso aqui. Eu queria que você pensasse comigo. Por que há tanta dificuldade no mundo? Se não tiver dificuldade, você não quer ir embora daqui. Você quer ficar aqui. Você não quer ir para o céu. Você não quer ir para a nova terra e novo céu. Então, de vez em quando, Deus deixa uns perrengues bem difíceis para você se lembrar. Você não é daqui. Eu estou deixando você aqui para cumprir o meu propósito de me fazer conhecido e assim resgatar os meus eleitos para me adorarem. E aí eu vou buscar todo mundo. Um dia eu vou buscar todo mundo. Então, enquanto eu e você estamos aqui, verso de número 7, aguardando o dia que vamos para o nosso lar, nós precisamos procurar a paz da cidade e orar pela cidade. Procurar a paz da cidade não é sair por aí como tateando e ver onde é que está a paz, a paz, a paz.
procurar a paz da cidade, é ser um agente da paz na cidade. E isso envolve orar pela cidade. Shalom, a palavra usada aqui, é uma palavra relacionada à aliança divina. Então, o shalom, a paz perfeita, só experimenta quem está em comunhão com Deus, quem tem uma aliança com Deus. Procurar a paz na cidade é levar o evangelho, proclamar de tal maneira que as pessoas conheçam Cristo, experimentem o shalom de Deus. É isso. Essa é a paz que nós devemos buscar na cidade. Toda paz verdadeira se origina em Deus. Como fruto dos seus lábios criei a paz. Paz para os que estão longe e paz para os que estão perto, diz o Senhor. E nós sabemos que Jesus é o príncipe da paz. Então, procurar a paz da cidade é mostrar Deus, é mostrar Jesus Cristo. A verdadeira paz só existe quando corações são convertidos a Deus. Procurar a paz da cidade é proclamar o evangelho nessa cidade. Mas eu preciso orar pela cidade, queridos. Nós oramos pela cidade. Oramos pela segurança na cidade. Oramos pelo governo na cidade. Oramos pela saúde na cidade. Oramos pelo ensino na cidade. Quanto tempo você gasta deliberadamente para interceder por essas áreas na sua cidade? Quanto tempo você ora pelo seu prefeito? Pelos vereadores? Quanto tempo você gasta orando pelo secretário de saúde? Pelo secretário de segurança? Nós temos aqui bem à frente, né? Quanto tempo você passa aqui e fala assim, Deus abençoe esses homens, sejam íntegros, proteja-os no seu trabalho. Quanto nós oramos, queridos, pela nossa cidade? E Jeremias diz, vocês têm que procurar a paz da cidade e orar ao Senhor por ela. Orar pela cidade envolve uma verdade preciosa para mim, que é o fato de que Deus usa a nossa oração para cumprir os seus propósitos. Quando nós oramos, Deus pega a nossa oração e cumpre um propósito determinado que Ele tem desde a eternidade. Não significa que se você não orar não vai se cumprir, mas significa que quando você ora, você está participando do que Deus já determinou na eternidade e aquilo vai se cumprir. Uma das provas que a gente tem aqui em Jeremias é a seguinte. 3 vezes Deus fala com Jeremias para ele não orar pelo povo. Um exemplo para você, capítulo 14, verso 11, nós lemos assim, disse ainda o Senhor, não rogues por este povo para o bem dele. Mas Jeremias 7,16 e Jeremias 11,14, Deus fala para Jeremias, não ore por esse povo, não peça por esse povo. Por quê? Porque se ele pedir, Deus tem que atender. Não ore por esse povo. De outro lado, quando eu e você oramos, segundo a vontade soberana de Deus, Ele pega a nossa oração e cumpre o seu propósito. Não significa que vai cumprir a sua vontade. Às vezes a nossa vontade coincide com a agenda de Deus, às vezes não. Por isso que João vai dizer em 1 João, capítulo 5, verso 14, esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos atende, Ele nos ouve. Então a nossa oração está submissa à vontade e o plano soberano de Deus. No entanto, quando Deus nos manda orar pela cidade, é porque Ele quer fazer muita coisa na cidade. Ele vai usar a minha e a sua oração, queridos. Precisamos orar. Precisamos orar e interceder. A oração é um fator absolutamente necessário e estratégico para o cumprimento dos propósitos de Deus em Jaboticabal. O nosso adorar na cidade envolve o nosso interceder pela cidade. O texto, então, encerra convidando-nos para experimentarmos, desfrutarmos de uma graça soberana. O povo que foi levado para o exílio vai ser trazido de volta. Eu e você que estamos no exílio, seremos levados de volta. É uma promessa de Deus para o povo, e você sabe que se cumpriu, porque Deus levou o povo de volta. É uma promessa de Deus para mim e para você. Então você sabe que vai se cumprir. Mas até lá, enquanto eu e você já sejamos cidadãos do reino de Deus, somos cidadãos dessa terra.
E como cidadãos dessa terra, nós precisamos trabalhar pelo bem desse povo, crente ou não crente. Precisamos trabalhar pela paz nessa cidade, precisamos interceder por essa cidade, precisamos nos relacionar e refletir Cristo nessa cidade, porque Deus ama a cidade, não por ela em si, mas por causa do seu povo que está nesta cidade. Por isso, o Senhor me enviou para uma cidade. Por isso, o Senhor te enviou para a cidade onde você está. Então, não apenas desfrute ou sugue da cidade, mas faça dessa cidade um lugar onde Cristo é adorado por meio da sua vida. Leve o Evangelho, anuncie o Evangelho, até o dia em que Deus vai te buscar e vai nos levar para a nossa terra celestial. Jaboticabal não é a cidade final de Deus para você. A cidade que Deus preparou para você é a Nova Jerusalém. E é para lá que nós vamos. Um dia estaremos todos lá. E eu quero ver vocês todos lá. E nós vamos cantar. Aí não vamos cantar mais até que Ele venha. Não. Nós vamos cantar, Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, Tu és... E tantos outros cânticos. Mas nós podemos cantar uma canção agora, que é uma canção que nos faz pensar sobre a nossa vida em consagração a Deus. O nome dessa música é Cartas para o Mundo. E eu quero convidar você para refletir sobre isso. E quem sabe fazer dessa canção a sua oração. Talvez você fique pensando aí, pastor, eu não dou conta de fazer isso. Eu tenho medo, eu sou tímido. Como que eu vou viver tudo isso que o Senhor colocou? É simples e complicado. O simples é porque Jesus viveu assim. E se você está unido a Jesus Cristo, é só você correr para Jesus e falar, Jesus, eu quero fazer como o Senhor fez. E Jesus é o maior interessado nisso e Ele vai fazer. Jesus viveu numa cidade. Vamos lembrar comigo? Jesus pagou impostos, não pagou? Jesus pregou na cidade para os seus discípulos, pregou também em cidade pagã, em Decápolis. Jesus chorou pela cidade, diante da cidade. Jesus orou, intercedeu pela cidade. Eu e você, que pertencemos a Jesus, somos a habitação do Espírito Santo. Corremos para Jesus e falamos, Jesus, eu quero fazer isso. Eu quero viver isso. Vamos cantar, quem sabe como uma oração, essa canção. Eu quero ser a expressão do teu amor. Somos teus filhos. Queremos ter as tuas mãos. Eu quero ser santo e parecer o meu Redentor. Ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, que o seu nome seja exaltado nos dias, que o teu nome seja adorado por todos nós, e não impeça ninguém de te chamar como tu és. Santificado seja o teu nome, terra se prostre e louvor a ti. Eu quero ser
ser como Cristo, ser a imagem do meu Criador, teu nome seja exaltado, Jesus. teu nome seja adorado, todos os povos. Essa ninguém te santificado seja o teu nome, Amém, Jesus. eu sei cantar, sei os olhos Quero ser nome seja exaltado, Jesus. que o seu nome seja adorado, todos os povos, que não impeça ninguém te ver, santificado seja o teu nome, terras e nós, em louvor a ti, Jesus. Amém. Você fez essa oração? Nós não conseguimos, nós não temos forças em nós mesmos. Mas aquele que nos resgatou de uma escravidão terrível, nos arrancou das trevas e nos trouxe para a luz, é aquele que nos envia como carta para o mundo, onde nós vamos poder ser lidos, porque as pessoas vão olhar para nós e ver Jesus, ver o Evangelho. Então nós estamos aqui diante do Pai, do Filho e do Espírito Santo, pedindo para que Ele nos faça isso. Queremos ser cartas para esse mundo. Queremos ser cartas para Jaboticabal, cartas para Franca, cartas no Brasil, fora do Brasil, por onde o Senhor nos levar. Queremos ser cartas para as pessoas que estão aqui, mas que não são da nossa nação. Nós queremos refletir Jesus. Mas talvez você esteja aqui, ou esteja ouvindo essa mensagem, decepcionado com a sua cidade. Decepcionado com o que você tem vivido. E você entendeu nessa noite que existe um amor perfeito te convidando para sair da cidade das trevas e vir para a cidade da luz e andar com Jesus. E para isso, você precisa apenas se arrepender dos seus pecados e dizer para Jesus: Jesus, me leve para essa cidade e me ensine a viver na minha cidade onde o Senhor me colocou hoje, de maneira a fazer a tua vontade. Deus, nós estamos aqui gratos por tudo que o Senhor nos deu nesse tempo juntos como família da fé. O que cantamos, o que ouvimos, o que falamos, o que pensamos e aquilo que te pedimos. Muito obrigado. Sabemos que daqui seremos levados e incomodados para refletirmos e sermos o reflexo de Jesus nessa cidade por onde o Senhor nos levar. Ajuda-nos, porque sem o Senhor nós não conseguimos. Eu quero agradecer ao Senhor pela história da Igreja Presbiteriana de Jaboticabal. Uma história belíssima escrita pelo Senhor. Quantas cartas saíram daqui
quantas cartas foram trazidas para cá e quantas cartas ainda sairão. Então, Pai, que ela continue crescendo e que, como igreja nesse lugar, muitas pessoas venham adorar ao Senhor com esses meus irmãos e irmãs. Aqueles que estão espalhados por essa cidade, que ainda não entregaram a vida a Cristo, que elas sejam alcançadas pelo ministério, pela vida de cada membro dessa igreja, do pequenininho ao mais velho, para a glória do teu santo nome. Pois nós te pedimos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Obrigado, queridos.